Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu venho falar sobre o que acontece com o cérebro da vítima quando ela passa pelo abuso com o narcisista. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, seja muito bem-vindo primeiramente, mas não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho também para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo hoje, deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E caso você queira uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisistasemamáscara@gmail.com. Bom, pessoas maravilhosas, o que eu vejo de pessoas que não conhecem o abuso narcisista é assim, enorme, enorme. E aí a gente é obrigado a ler aquelas frases sem empatia nenhuma nas redes sociais, dizendo que, principalmente no caso de mulheres, que elas gostam de apanhar, que elas gostam de ser agredidas, que elas não saem do relacionamento porque elas querem o dinheiro daquela pessoa, ou então que elas não têm amor próprio e tal, que elas têm algum problema. Eu acho isso, assim, um absurdo, pessoas maravilhosas. Eu fico, assim, muito triste quando eu leio essas coisas. Mas entendo que são pessoas que não conhecem o transtorno de personalidade narcisista, então, para elas, é tudo muito mais simples, né? Elas acham que é tudo muito mais prático. E hoje eu vim trazer aqui para vocês como fica o cérebro da vítima quando ela lida com o ser das trevas. Não é só uma questão comportamental, psicológica, não é. Não é só uma questão da vítima estar cega, ou da vítima não ter amor próprio, ou então, como as pessoas maldosas dizem, ela gosta do que ela está passando, ela merece, ela nasceu sem amor próprio, o mundo é dos espertos. Não, não é isso. O cérebro da vítima, ele é mexido. Não é só uma questão psicológica, não é só uma questão de dependência emocional, é uma questão do cérebro. O cérebro passa a funcionar de uma maneira diferente. E é isso que eu vim trazer aqui para vocês, que já entendem do transtorno e para quem não entende, conseguir aí ter um pouco mais de empatia com as vítimas que passaram por esse tipo de abuso. O abuso narcisista, pessoas maravilhosas, especialmente quando ele é a longo prazo, ele reconfigura as áreas vitais do cérebro. Então, por exemplo, você estava vivendo um estado de luta ou fuga durante o abuso. E agora que você saiu do relacionamento, o seu cérebro foi programado para viver com medo, como seu estado básico. Aqui está o que está acontecendo com a sua cabeça e como se curar. Então, eu vou falar aqui. O abuso narcisista, ele causa traumas de longo prazo que levam ao transtorno de estresse pós-traumático. Então, você provavelmente já está familiarizada com a ligação entre o abuso emocional e o transtorno de estresse pós-traumático. Então, abusos emocionais e verbais podem produzir consequências psicológicas tão devastadoras quanto eventos violentos isolados. Então, quando você sobrevive a um sequestro ou acidente de carro, no entanto, é até mais fácil identificar o incidente como um evento traumático único. Então, você sabe que foi um sequestro, um acidente. Agora, curar e lidar com as consequências certamente não são fáceis, mas é óbvio que você foi exposto a um trauma. Mas o trauma com o narcisista é diferente. Não é um evento único. Na verdade, o trauma com o narcisista se arrasta muito lentamente a conta-gotas e pode ocorrer ao longo de muitos meses, anos ou até mesmo décadas. No início, você pode pensar que é apenas uma peculiaridade fofa o que o narcisista faz com você. Quando, por exemplo, você não faz o que ele quer, ou quando você vai ali se encontrar com pessoas da sua família, pessoas com quem ele quer te afastar. Mas com o tempo, conforme as exigências cada vez mais absurdas, você começa a ficar irritado. Então, o narcisista nunca nada para ele está bom. E ele começa a exigir cada vez mais e cada vez mais da vítima. E antes que a vítima perceba
O comportamento controlador do narcisista, manipulador e principalmente abusivo, para ela, aquele tipo de tratamento já se tornou normal. Mas claro, pessoas maravilhosas, que isso não é normal. E claro que o nosso cérebro, ele sabe disso, mesmo que a gente não consiga admitir conscientemente. Então, como resultado, o que é que acontece com o cérebro? O nosso cérebro, ele se reconecta para sobreviver neste estado de trauma crônico e medo. E é por isso que é importante entender como superar principalmente o medo quando a gente busca a cura do abuso narcisista. Então, assim, a gente pode não perceber, mas vivemos em um constante estado de medo quando nós estamos nos relacionando com um narcisista patológico. A gente se preocupa em como o narcisista vai reagir e responder a tudo que a gente diz ou faz. E isso cria um ambiente de estresse extremamente alto, que produz mudanças significativas no nosso cérebro. Então, para começar, a exposição ao estresse faz com que os níveis de cortisol aumentem. Com o tempo, níveis elevados de cortisol podem levar a ganho de peso, por isso que tem vítimas que engordam 50 quilos, acnes, cicatrizações lentas de feridas, fraquezas musculares e uma ampla gama de outros sintomas físicos. A exposição crônica ao cortisol também pode reduzir o hipocampus. E o hipocampus, ele é a parte do cérebro responsável pelo processamento e armazenamento da memória de curto prazo. Pesquisadores da Universidade de Nova Orleans e da Stanford University notaram que os indivíduos com os níveis mais altos de cortisol e sintomas de estresse pós-traumático tinham os menores tamanhos de hipocampos, pessoas maravilhosas. Olha que sério isso! A dissonância cognitiva, a confusão e a perda de memória que a vítima experimenta durante o abuso narcisista não foi uma coincidência. O cérebro dela apenas se adaptou ao medo e ao estresse crônico. Então, quando a vítima consome uma droga, como uma cocaína, por exemplo, o seu cérebro se acostuma a receber dopamina e para de produzir o produto que é a dopamina por conta própria. Acredite ou não, qualquer pessoa pode se tornar viciada em hormônios prejudiciais como o cortisol. Então não tem esse negócio de falta de amor próprio, essa vítima também tem probleminha. Qualquer pessoa, qualquer uma, tá? Então até você que se acha aí a supra-sumo do poderio, né? Poderio emocional, se você cair nas garras de um narcisista, você também pode ficar aí viciada ou viciado em cortisol, tá? Com o tempo, o seu cérebro ele se acostuma com a enxurrada de cortisol, adrenalina e outros hormônios do estresse que você recebe durante o trauma. E como resultado, o seu cérebro ele começa a acreditar que isso é normal e você literalmente fica viciada no próprio trauma, no próprio abuso para obter esses hormônios. E é por isso que é tão difícil abandonar o narcisista. O narcisista ele obtém a sua dose de ego ao degradar a vítima e o cérebro da vítima recebe a sua dose de cortisol e adrenalina do constante ambiente de luta e fuga. Quer dizer, do constante ambiente de abuso. Então, depois que a vítima finalmente deixa o trauma crônico do abuso narcisista, é natural que ela se sinta completamente sem direção. E aí ela vai ficar até se perguntando, nossa, como eu pude deixar isso continuar por tanto tempo? Ou então, como eu não enxerguei que a situação era tóxica e confusa? Então, primeiramente, pessoas maravilhosas, vocês que estão passando por isso, não sejam duros consigo mesmo, porque vocês não têm culpa. Depois de meses ou anos de abuso crônico, o seu cérebro e corpo, eles se adaptaram a esse estado constante de luta e fuga. Então, isso parecia normal para você. Talvez você tenha começado a acreditar que é assim que os relacionamentos funcionam.
E sejam eles familiares, parceiros românticos ou até mesmo com colegas de trabalho. Então a pessoa se acostuma com relacionamentos abusivos. A verdade é que o abuso narcisista, ele sequestra a sua amígdala. E a amígdala é a parte do cérebro responsável por regular as funções básicas, como respiração e frequência cardíaca, bem como emoções primárias. Então este é o seu cérebro reptiliano, impulsivo, que lhe diz quando sentir raiva, medo, luxúria e ódio. Se as outras partes do nosso cérebro não funcionassem bem e mantivessem somente a amígdala sob controle, as pessoas se comportariam como animais. Mas a amígdala tem uma outra tarefa importante, ela regula a nossa reação de luta e fuga. Então, como vítima de abuso narcisista, nós que estivemos ali dentro do abuso, nós vivemos constantemente em estado de medo. Então, nós estávamos constantemente respondendo a abusos e traumas. E como o nosso hipocampo estava encolhido e não estava funcionando adequadamente, nós não conseguíamos responder aos estressores externos de maneira construtiva. Quer dizer, o nosso cérebro não estava funcionando de maneira normal. E é um ciclo vicioso que mantém uma vítima presa a longo prazo. Então, por exemplo, a vítima vive em constante medo há muito tempo. E é por isso que é tão importante que a gente consiga entender como e por que nós estivemos dentro desses relacionamentos e como superar o medo de sair deles. E quais são os efeitos que isso causa na vítima. Identificar os sintomas é algo extremamente difícil quando a vítima ela está no meio do abuso narcisista, porque a vítima ela vai fazer de tudo para justificar a sua situação como normal devido ao vício que ela desenvolveu com o ser das trevas. Além disso, os sintomas parecem diferentes dependendo se a vítima ainda está dentro do ciclo com o narcisista ou se a vítima já foi descartada ou se ela já saiu do relacionamento e ela está tentando seguir a vida dela. Então, enquanto a vítima ela está dentro do ciclo de abuso, ela está convivendo com o narcisista, os sintomas podem incluir negação, que é quando a vítima dá desculpas e acredita que o relacionamento que ela vive é normal. Ela também compartimenta, quer dizer, ela coloca o abuso de lado e ela foca nos evasivos momentos bons. A projeção, então, ela imagina que o narcisista tem qualidades positivas que, na verdade, é ela quem possui. Então, quando a vítima está por conta própria, descobrindo como ela supera essa situação, ela pode notar que os sintomas surgem também em momentos inesperados, como, por exemplo, responder a perguntas das pessoas de forma defensiva. Ela passa a se comportar de forma irracional e impulsiva. Ela vive se desculpando sobre tudo. Ela também pode apresentar paranoia e sensação de que todos estão observando cada movimento seu. Ela se sente deprimida, perdida ou sem propósito. E esses sentimentos são muito padronizados. A vítima ela está passando exatamente pelo que todos nós aqui, sobreviventes de abuso narcisista, passamos. Então, o narcisista ele controlou a vítima por um longo tempo e a vítima ela precisa se permitir um tempo para realmente se curar tanto do trauma físico quanto do trauma mental. E agora, pessoas maravilhosas, que eu estou contando para vocês o que acontece com o cérebro quando nós estamos dentro desse relacionamento, quer dizer, o nosso hipocampus, ele diminui, que seriam as nossas memórias a curto prazo. O que aconteceu? E a nossa amígdala, ela aumenta, ela expande, que aí a gente começa a ter atitudes completamente irracionais. A gente, sabe, se joga, tem atitudes ali que nós não teríamos se nós estivéssemos no nosso funcionamento normal. E o pior, o nosso corpo, ele se acostumou com os hormônios lançados durante o abuso. Então, a vítima, ela fica acostumada, viciada no sofrimento, porque o sofrimento libera o cortisol e a adrenalina que ela precisa se alimentar.
Olha que triste. Então, há uma mudança hormonal e uma mudança cerebral em uma vítima de abuso narcisista. Então, não tem isso de a vítima gosta do que está acontecendo, ou a vítima não tem amor próprio, ou a vítima é fraca. Não é nada disso. É algo muito mais profundo do que a gente imagina. E agora eu vou passar para vocês o que a gente faz para superar essas alterações cerebrais. O que a gente faz para superar o medo? O medo que a gente sai completamente traumatizado desses relacionamentos, até mesmo o medo de seguir em frente. E como que a gente pode fazer para que o nosso cérebro comece a funcionar de maneira normal? Então, a cura do dano psicológico de um narcisista exige muito tempo e dedicação, pessoas maravilhosas. E vocês ainda podem sentir alguns sintomas, mesmo que tenham se passado anos, quando pessoas, lugares e coisas desencadearem memórias de trauma e do abuso que vocês passaram, que nós chamamos aqui de gatilhos. Mas há uma boa notícia. A boa notícia é que vocês estarão mais fortes do que antes e terão a capacidade de detectarem traços narcisistas antes que outros narcisistas se intrometam e entrem na vida de vocês. E para realmente se curar do abuso narcisista, vocês precisam entender como superarem o medo e desenvolverem algumas táticas e ferramentas de enfrentamento que eu vou passar aqui agora. Então, primeiramente, procurem fazer meditação. 8 semanas de meditação podem reconectar o cérebro e estimularem a resiliência ao estresse, uma memória melhor e, claro, o senso de identidade que você perdeu dentro do relacionamento. Outra coisa, procurem terapia. Terapia em grupo ou individual pode ajudar a fornecer a vocês uma nova perspectiva vinda de terceiros. E isso é algo que vocês precisam desesperadamente depois de anos de abuso narcisista, distorcendo a percepção de vocês de si mesmos e do mundo ao redor. Apenas se certifiquem de encontrarem alguém que esteja familiarizado com abuso emocional e traumas. Procurem apoio. Então, se seus amigos têm um bom relacionamento com o narcisista, eles não podem fornecer o apoio que vocês precisam. Esses são relacionamentos que devem ser rompidos. É melhor você confiar em amigos que validarão seus sentimentos e não te culparão por nenhum dos abusos que vocês experimentaram. Tem grupos de apoio nas redes sociais e esses grupos também podem ser uma ótima ideia para que você compartilhe com outras pessoas que passaram pelo mesmo. Um outro ponto, a generosidade. Ajudar alguém é uma maneira incrível de sair e desenvolver uma perspectiva nova, mas realista do seu lugar no mundo. Isso pode ser algo tão grande quanto você se tornar voluntário em alguma organização de caridade, ONG de animais, trabalhar aos fins de semana para ajudar moradores de rua, ou então até mesmo para ajudar o seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém que precisa de você. E principalmente sejam gratos. Adictos em recuperação são sempre incentivados a identificarem as coisas pelas quais são gratos diariamente. Concentrem-se nos aspectos positivos da vida de vocês, agora que o narcisista está longe, está distante, já sumiu, já desapareceu. O que vocês mais amam agora nesse momento é a liberdade de vocês, recém-descobertas hoje? Então, se sintam gratos por estarem livres. Outra coisa que vocês também podem fazer é mantenham um diário. Então, vocês não precisam registrar cada momento do dia a dia de vocês, mas quando algo tirarem vocês de controle. Ah, eu tô triste, tô desesperado, tô desiludido, vai lá e escreve. Então, isso vai ajudar vocês a perceberem os padrões de gatilhos e as áreas nas quais vocês precisam trabalhar. Também tenham autocuidado. Isso parece bastante básico, mas na realidade é tudo menos isso. Então, vocês passaram tanto tempo dando toda a vida de vocês e a identidade ao narcisista que é hora de arranjar tempo para vocês mesmos. Então, como eu sempre falo aqui em todos os vídeos, foquem em coisas que vão fazer bem para vocês, em um curso, em uma faculdade, em um trabalho, em um hobby, em uma viagem.
em ficar ali próximo de amigos, mas amigos que não tenham contato com o narcisista e por aí vai. Cuidem de vocês. Eu vou falar aqui para vocês, pessoas maravilhosas, que eu passei por tudo isso. Eu também fiquei com dissonância cognitiva. Eu ainda vou fazer um vídeo falando mais detalhadamente sobre a dissonância cognitiva, tá? Eu também tive perda de identidade, eu também tive meu cérebro completamente mexido. E o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu abri o canal. Não só abri o canal, como eu passei a estudar sobre o tema, a entender o que tinha acontecido comigo, a ajudar outras vítimas a saírem da onde elas estavam e comecei também a fazer o curso de psicanálise. Então, eu comecei a investir em mim. Hoje eu posso dizer para vocês que com o contato zero e com todas as outras coisas que eu passei aqui para vocês e que eu também apliquei em minha vida, o meu cérebro já voltou ao normal. Então, hoje, quando eu me lembro do abuso, eu não entro mais em negação, eu não fico mais fantasiando, eu não fico mais enxergando em cor-de-rosa. Eu vejo de uma forma clínica, crítica e racional. Então, é isso que acontece quando o nosso cérebro começa a funcionar normal de novo. A gente olha para o abuso, a gente enxerga tudo aquilo que estava debaixo do tapete. Parece que os nossos olhos se abrem. E a gente não fica mais ansioso, triste, desesperado por isso. A gente enxerga como aquele negócio racional, sabe? É isso. Foi isso e é isso. E é isso que está acontecendo comigo hoje. Então, é todo um processo. Já vão fazer aí 2 anos de descarte. É todo um processo, não é do dia para a noite, mas eu posso dizer para vocês, pessoas maravilhosas, que quando a gente deixa de se alimentar de cortisol e adrenalina e quando a gente volta ao nosso estado normal, o hipocampo começa a crescer novamente, a amígdala começa a diminuir. Eu falo que, olha, é uma maravilha quando a gente se reencontra. Então, não desistam de vocês. Busquem ajuda. Carol, eu não consigo sair. Carol, eu não consigo levantar da cama. Carol, você passa tantos conselhos, mas eu não consigo dar um passo nem para ir tomar um banho. Eu não tenho vontade de viver. Então, busquem terapia, busquem ajuda. Busquem. E não se diminuam, porque dentro de um abuso narcisista, como eu passei aqui para vocês, o nosso cérebro funciona completamente diferente do que seria o normal. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem aí o like de vocês e os comentários abaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.